Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 25 de dezembro, celebramos o Natal do Senhor. O evangelho de hoje é de Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 14. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: "Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura." E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: "Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amado." Meu irmão, minha irmã, o evangelho começa dizendo: aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Com estas palavras, Lucas introduz a sua narrativa sobre o nascimento de Jesus e explica por que ele aconteceu em Belém. Um recenseamento com a finalidade de determinar e depois cobrar os impostos. Essa é a razão pela qual José e Maria se deslocam de Nazaré até Belém. A menção de César Augusto não é por acaso, ela é intencional. Serve para colocar em relação Jesus e César. O que eles têm em comum? O que eles têm de diferença? Há uma inscrição histórica na qual vemos como César queria ser visto e considerado. Essa inscrição histórica diz assim: o nascimento do imperador conferiu uma fisionomia diferente ao mundo inteiro. O mundo teria se arruinado se não tivesse nele nascido e brilhado uma felicidade universal. A providência que dirige nossa vida cumulou este homem de tais dons para a nossa salvação e para a salvação das gerações futuras. O dia do nascimento do imperador, foi para o mundo o início do Evangelho. A partir do nascimento do Salvador, deve começar uma nova contagem do tempo. É uma inscrição do século IX a.C. Notem que César se considera e deseja ser considerado Salvador, Soter. O próprio título de Augusto possui uma conotação divina. Augusto é Sebastos, adorável. O imperador César queria ser considerado como Salvador, que começou um novo tempo e por isso o tempo devia começar a ser contado a partir dele. Duas coisas importantes já podemos indicar sobre o nascimento de Jesus,
que nesse relato de Lucas. Primeiro, Jesus não é um mito, ele é um personagem histórico que pertence a um tempo e a um lugar. Nasceu em Belém, no tempo de César Augusto, quando Quirino era governador da Síria, no contexto do recenseamento. Outra coisa importante é que no tempo do nascimento de Jesus, todos falavam de paz e de justiça para o mundo todo. Também César se fazia chamar de Salvador, Príncipe da Paz, pois depois dele os imperadores romanos faziam questão de serem saudados de restauradores do mundo, esperado do povo, restituidor da luz. Para o senso comum, para a maioria das pessoas, a mentalidade era de que somente o forte, somente quem tem o poder dos exércitos, só quem tem o comando pode impor a paz ao mundo e trazer a salvação para a humanidade. O que os anjos anunciam aos pastores arrebenta com essa mentalidade. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. O sinal de que nasceu o Salvador verdadeiro, é um não sinal. É um recém-nascido, envolvido em faixas, deitado numa manjedoura. Somente Deus podia realizar uma mudança tão radical na lógica humana. Somente Deus poderia pronunciar um não tão radical àquilo que as pessoas sempre pensaram. Nós sozinhos nunca teríamos ousado afirmar tamanha reviravolta na escala de valores. Sozinhos nunca teríamos cogitado uma novidade tão grande quanto revolucionária. Ou seja, o Salvador, o Príncipe da Paz, o Cristo Senhor, é este recém-nascido, envolto em faixas, reclinado numa manjedoura. O que viram os pastores e o que nós devemos ver? O menino envolvido em panos já antecipa a hora da morte e da sepultura de Jesus. Jesus é desde o seu nascimento o imolado e a manjedoura se torna já o altar do sacrifício. A manjedoura é o lugar onde os animais encontram o seu alimento. No Natal está deitado na manjedoura aquele que é o pão descido do céu para ser nosso pão da vida. A manjedoura se torna a mesa de Deus para a qual somos convidados para comer o pão de Deus. Na pobreza do nascimento de Belém, se revela que o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Príncipe da Paz não é César, mas o recém-nascido envolto em faixas, deitado na manjedoura.